Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das Oficinas Culturais de Caraguatatuba e estamos aqui com mais uma aula de teatro, né? Mais uma aula onde a gente conversa sobre o universo teatral, né? Tudo que está acontecendo, o que acontece ali nos bastidores, né? De um teatro, de uma apresentação, né? Os ensaios. Já falamos sobre muitas coisas, então se você não viu, volta, dá uma olhadinha lá, porque tem bastante coisa para vocês verem. São muitos assuntos, várias curiosidades, várias histórias. Eu tenho certeza que você vai gostar. Não esquece de curtir, dar o seu like, que é muito importante para divulgar a página e para que outras pessoas que gostam de teatro também estejam presentes, tenham acesso a esses conteúdos. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Nós estamos falando um pouco sobre a breve história, né? Sobre a breve história não, aliás. A história do teatro, ela é gigante, ela é imensa, mas eu estou encurtando, é óbvio que não dá para falar tudo, então por isso é uma breve parte de toda essa história do teatro, que tem muita coisa. No momento, nós estamos falando, se você não viu os vídeos anteriores, nós estamos falando sobre os artistas, os ensaiadores, os empresários, né? Como que funcionava, como que começou toda essa trajetória de repente os grupos começarem a apresentar, né? Fazer apresentações para seu público. Isso tudo dentro do teatro brasileiro, tá, gente? É dentro da história do teatro brasileiro. Estamos falando daqui da nossa nação, né? De como tudo isso começou aqui. Bom, e nós estávamos falando, né? Deixa eu só dar uma recapitulada. Nós estávamos falando do Jacinto Heller, né? Que era um dos principais empresários do teatro cômico no Rio de Janeiro, né? Falamos também sobre, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver o nome aqui, França Júnior, né? Falamos sobre a Companhia Fênix, Jacinto Heller, falamos de um monte de gente aqui, Arthur Azevedo, né? Então, se você não viu nas aulas anteriores, eu falo um pouquinho mais de cada um, tá bom? Vamos dar continuidade sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, muito interessante pra gente entender, né? Como que surgiu essa ideia de teatros, né? Ter vários teatros onde as pessoas iam assistir um espetáculo, né? E isso nós estamos falando de 1873, né? Na época do Império, né? Falamos também que o hábito de ir ao teatro, né? Tinham as salas, os teatros específicos para o Império assistir às peças, né? A gente descobriu os nomes dos espaços que tinham no Rio de Janeiro em 1873, onde as pessoas iam ao teatro para iam assistir alguma peça, né? Então isso era muito interessante. Tinha peças também de fora do Brasil que vinha para o Rio de Janeiro para apresentar. Então olha que coisa interessante, né? Mas vamos dar continuidade para a gente poder entender um pouquinho mais do que acontece. A gente estava falando também que houve um conflito, né? Por conta dos grupos de teatro da França, né, virem apresentar no Rio de Janeiro. Então tinha um conflito ali, porque tinha grupos de teatro que entendiam que aquilo ali, que as peças que fossem reproduzidas ali nos teatros do Rio de Janeiro, teriam que ser nacionais, pelos grupos dali, né, daqui do Brasil, e não da França, e não de outro lugar, enfim. Então teve alguns conflitos nesse sentido. E aí nós vamos entender um pouquinho mais do que aconteceu nesse conflito, tá? Bom, o conflito atribuído... lembrando, gente, que a base desse estudo aqui, ó, deixa eu falar, é esse livro aqui, ó, História do Teatro Brasileiro, tá, gente? Se você não conhece, é uma ótima opção, uma ótima leitura, bem gigante, mas é ótimo para você conhecer um pouquinho mais da história do teatro, da história desses grandes nomes que trouxeram e deixaram história aqui pra gente, e que até hoje a gente, né, possui a maravilha de poder ir assistir o teatro, de poder, né, conhecer essa arte maravilhosa, tá bom? Então vamos lá. O conflito atribuído por Arthur a Heller entre a intenção artística e a concessão ao público
parece dar o tom de toda uma geração de escritores, atores, ensaiadores, empresários e artistas cênicos em geral. No entanto, os sucessos acompanharam as montagens de operetas, mágicas e revistas da Companhia de Heller, primeiro no Teatro Fênix, que a batizou, e depois no Teatro Santana, o antigo Cassino, para onde Heller a transferiu em 1882. Estabelecendo-se como a principal companhia dedicada aos gêneros musicais e ligeiros ao longo dos anos de 1870, a Fênix passou a enfrentar uma concorrência mais intensa no início dos anos de 1880, com o surgimento da Companhia de Braga Júnior e com a chegada de Souza Bastos, em 1882. Em 1883 surgiu também a Companhia de Dias Braga, a partir de uma dissidência interna na Companhia de Braga Júnior. Furtado Coelho, Ismênia dos Santos, Guilherme da Silveira e Antônio de Souza Martins. São alguns dos atores empresários que também têm suas histórias intimamente relacionadas ao longo desse período. Operetas, mágicas e revistas faziam centenários e enchiam os cofres das companhias. Os empresários descobriram a eficácia popular da fórmula do teatro musicado. Então aí eles perceberam que as músicas, né, aquela coisa de ópera, né, aquela coisa musicada, o público gostava, o público assistiam, né, vinham com muito mais, tinha mais sucesso, então eles começaram a trabalhar em cima disso. Bom, vamos dar continuidade aqui. O sucesso das operetas, revistas e mágicas, os lucros auspiciosos e a descoberta desse novo negócio transformaram a cena teatral da cidade, atraindo aventureiros e imigrantes atrás de fama e fortuna. Então você vê que ali o pessoal tinha gente que ia porque gostava, mas tinha gente também que queria enricar, né? Fazer a América poderia ser um mote também para as levas de artistas e empresários que se arriscaram no ramo. Por sobrevivência, alguns por ascensão social, outros por reconhecimento artístico, que é o que eu acabei de falar, né? Acompanhando o ritmo de crescimento da cidade, abriram-se novas casas de espetáculos, companhias eram montadas e desmontadas, um número cada vez maior de novos espetáculos era incluído em cada temporada e a crescente afluência do público fazia fortunas aparecerem do dia para a noite. Olha só! Ai, meu Deus, né? Olha que delícia, né? Já imaginou, gente, naquela época? Eu fico imaginando aqueles momentos, aquele ritmo frenético de apresentações, ensaios e... Ai, que loucura, produção! Nossa! Pra gente que é artista, pra gente que é do teatro, deve ter sido maravilhoso, uma experiência maravilhosa que não vivemos, mas né, hoje a gente vive de uma forma diferente, mas a gente deve muito a esse povo todo, toda essa estrutura que eles construíram naquela época, né? Que deixaram muitas coisas pra gente. Mas vamos dar continuidade aqui. Regidos pelas bilheterias, sem apoio público algum, os empresários conduziam essa guinada para o teatro alegre. Dramaturgos, compositores, maestros, atores, instrumentistas, ensaiadores, cenógrafos, pontos, coristas e mais uma legião de profissionais de diversas nacionalidades e origens sociais foram envolvidos nessa aventura. Lembra que eu falei que teatro, a gente já falou muito aqui sobre isso, que o teatro ele tem muitos profissionais para que aquele espetáculo fique de pé, né? E é isso, é por isso que eu tô lendo toda essa história aqui para vocês entenderem o quão grande é uma representação, o quão grande é o teatro e quantas pessoas a gente precisa, quantos profissionais a gente precisa para montar um espetáculo, né? Que não é apenas o ator, né? A gente tem essa ideia só do ator. Vou fazer teatro para fazer ator, mas para ser ator, mas você pode ser muitas coisas dentro do teatro, né? É um leque gigante. Mas eu vou dar continuidade nesse assunto só para você ficar com muita curiosidade e a gente continua falando um pouquinho mais sobre a breve história do teatro brasileiro. Então, fique comigo que nós vamos para outra parte dessa história aqui para
para você saber o que que aconteceu, como que foi, da onde foi surgindo esses grandes nomes e o que que eles estavam fazendo naquela época, tá bom? Fique com a gente que eu já volto.